Fala, moçada, beleza? Vamos à nossa aula de resolução de questões de direito penal militar. E vamos ao que interessa. Joga na tela, vai lá. Muito bem, vamos à questão cobrada pela banca IADES em 2018. A temática é a seguinte: segundo a nova redação do artigo 9º do Código Penal Militar, dada pela Lei nº 13.491 de 2017, assinale a alternativa correta, letra A. Somente aqueles que estiverem previstos no CPM serão crimes militares. Letra B. O civil menor de 18 anos de idade responderá perante a Justiça Militar Estadual por crime militar que pratica contra policial militar. Letra C. Os crimes de que trata o artigo 9º do Código Penal Militar, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. Letra D. Somente aqueles cometidos em área sob administração militar e desde que cometidos por militar da ativa contra militar da ativa serão considerados crimes militares. Letra E. Não há mais hipótese de crimes militares ou de que crimes militares possam ser cometidos por civil, mesmo os de competência da Justiça Militar da União. Muito bem, como você vê, a questão versa a respeito do conceito de crime militar e das diversas hipóteses elencadas no artigo 9º do Código Penal Militar, com a alteração promovida pela Lei nº 13.491 de 2017. Bom, você sabe que a tipicidade no crime militar ela decorre da combinação do tipo penal com o disposto no artigo 9º, seja ele no inciso 1º, que trata dos crimes militares próprios, seja no que diz respeito ao inciso 2º, que trata dos crimes militares impróprios e impróprios por equiparação, ou o do inciso 3º, quando são praticados por militares da reserva ou por civis. De qualquer forma, há uma necessidade de se esclarecer quando que o crime é ou não é considerado militar. E o fato é que uma das alterações mais importantes promovidas pela Lei 13.491 de 2017 foi justamente estender esse conceito de crime militar para também aquelas condutas que encontram previsão fora da legislação castrense, fora do Código Penal Militar. É o que dispõe o artigo 9º, inciso 2º, a linha B. Aliás, eu trouxe para você aqui o texto do artigo 9º para que você possa entender e, com segurança, marcar a resposta correta a partir desse nosso desenvolvimento. Vamos dar uma olhada? Joga na tela. Muito bem. Olha o que diz o artigo 9º do Código Penal Militar. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata este Código quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. O artigo 9º, inciso 1º, trata justamente dos chamados crimes militares próprios, aqueles que só encontram previsão típica, previsão legal na legislação militar, na legislação castrense. Por exemplo, deserção, por exemplo, ofensa aviltante a inferior, por exemplo, desacato a superior. Tudo deve ser combinado com o artigo 9º, inciso 1º, porque se trata de crime militar próprio. Joga aí na tela. Eu vou colocar aqui só para você não se esquecer, tá bom? Então, aqui eu tenho os crimes militares próprios, beleza? Muito bem. O inciso 2º, por sua vez, ele já traz a seguinte redação: consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos neste Código, ou seja, no CPM, né? E os previstos na legislação penal. Eu vou até utilizar a canetinha chamadora de atenção do Milhomem para que você entenda. E na legislação penal. Ou seja, para o legislador, crime militar é tanto aquele que encontra previsão no Código Penal Militar, quanto aquele que encontra previsão na legislação penal comum, ou seja, no Código Penal, na legislação extravagante, por exemplo, lei de drogas, lei de tortura, lei de abuso de autoridade e por aí vai. Tá? É claro que o artigo 9º, inciso 2º, ele
elenca uma série de hipóteses que devem ser verificadas em concreto para se justificar a qualificação de uma conduta prevista na legislação penal comum como crime militar. Quais são essas hipóteses? Joga aí na tela, ó. Primeiro, que o crime tenha sido praticado por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação, por militar em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva reformado, assemelhado ao civil, por militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva reformado ou civil, por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado ou civil, e por fim, na letra E, por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Estas são as hipóteses de reconhecimento dos chamados crimes militares impróprios que encontram previsão tanto na legislação castrense quanto na legislação comum, mas também para os crimes militares impróprios por equiparação, que são aqueles que você só vai encontrar definição legal na legislação penal comum, não encontrando similar tipo penal, similar previsão legal como crime na legislação militar, na legislação castrense. E além dos crimes militares impróprios e impróprios por equiparação do artigo 9º, inciso 2º, nós também temos a descrição das hipóteses no artigo 9º, inciso 3º, onde quem é o autor da prática criminosa é o militar da reserva, o militar reformado, ou seja, ambos militares em situação de inatividade, e também o civil. Mas aí você se pergunta, professor, civil pode cometer crime militar? Civil pode cometer crime militar, contanto que ofenda o interesse, a objetividade jurídica inerente ao patrimônio da administração militar federal. Em outras palavras, só existe a possibilidade de reconhecimento de crime praticado por civil, paisano, como chamam os militares, se for ofendido o interesse da administração militar federal, ou seja, Marinha, Aeronáutica e Exército. Não se pode falar em crime militar praticado por civil contra interesse da administração militar estadual, das polícias militares ou dos corpos de bombeiros militares. Nesse caso, civil nunca poderá cometer crime militar. Agora, quando é ofendido, por exemplo, a dano a uma viatura do Exército Brasileiro, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, né? Nessa situação, de quem é a competência para o julgamento do crime quando o autor do dano, da pedrada, da paulada é um civil? Será a Justiça Militar da União. Então, o artigo 9º, inciso 3º, ainda prevê a possibilidade de que um civil possa praticar crime militar. Lembrando que essa hipótese se restringe à Justiça Federal Militar da União. Nunca um civil poderá ser julgado pela Justiça Militar do Estado. Assim, por exemplo, tirando essas duas situações, né, para a gente exemplificar e diferenciar, se um civil causa um dano a uma viatura do Exército Brasileiro, a competência é da Justiça Federal Militar da União. Se um civil causa um dano à viatura da Polícia Militar do Estado da Bahia, a competência será da Justiça Comum Criminal da Bahia, tá bom? Não há possibilidade da Justiça Militar Estadual julgar civil pela prática de crime militar. Tenho absoluta certeza que não ficou nenhuma dúvida em relação a essa questão. Então, vamos voltar à nossa questão para respondê-la e a gente comenta um pouco mais a respeito de cada item, tá? Joga na tela, vai lá. Muito bem, vamos ao primeiro item, letra A. Somente aqueles que estiverem previstos no Código Penal Militar serão crimes militares. E aí, tá certo ou tá errado? Tá errado, né, meu amigo? Você já sabe que existem crimes militares previstos fora do Código Penal Militar.
é justamente a hipótese dos chamados crimes militares impróprios por equiparação. Crimes previstos única e exclusivamente na legislação comum, mas que são praticados por militares em situação de atividade. Por exemplo, um militar que invade uma residência sem se encontrar em situação de flagrante delito, ele comete um crime de abuso de autoridade. Crime de abuso de autoridade que encontra previsão fora do Código Penal Militar e pelo qual ele será julgado na Justiça Militar Estadual. Tá bom? Logo, a letra A está errada. Joga aí na tela, beleza? Então, vamos botar aqui um Fzinho para ela. Troca a caneta aí, milhomem. Agora. Letra B. O civil menor de 18 anos de idade responderá perante a Justiça Militar Estadual por crime militar que praticar contra policial militar. Bom, eu tenho aqui duas hipóteses. Primeiro, você já sabe que a gente acabou de conversar que civil não comete crime militar quando o objeto atingido é próprio do interesse da administração militar estadual, né? Só comete crime militar o civil quando atinge interesse da administração militar federal, referente à Marinha, à Aeronáutica e ao Exército. Outra questão, menor de 18 anos não comete crime. Menor de 18 anos é inimputável. Significa dizer que, por presunção legal absoluta, ele não sabe o que faz. Ele não tem capacidade de entender a ilicitude da sua conduta e de determinar-se de acordo com eventual consciência da ilicitude que porventura tenha. Logo, para o legislador, menor não comete crime, tão somente ato infracional. E é por isso que eu tenho dois erros aqui na letra B, onde se diz que o civil menor de 18 anos responde perante a Justiça Militar Estadual. Está errado, porque civil, você sabe, em hipótese alguma, será julgado pela Justiça Militar Estadual e depois pelo fato dele ser menor de 18 anos, sendo, portanto, inimputável, sendo incapaz da prática de uma conduta criminosa por presunção legal que não admite prova em contrário, a chamada presunção legal absoluta. Então, letra B é falsa. Joga aí na tela, vai. Muito bem, letra B, falsa. Letra C. Os crimes de que trata o artigo 9º do Código Penal Militar, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da JMU, se praticados no contexto do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. Bom, alteração promovida pela Lei nº 13.491 de 2017, que representa uma exceção à regra de que o crime doloso contra a vida praticado contra civil, seja o autor civil ou militar, é da competência do tribunal do júri, tá? Então, esta é a regra. Por exemplo, um policial militar que mata um civil estando em serviço, este policial militar, ele responderá perante o tribunal do júri, tá? Um militar da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, da mesma maneira, salvo se, e aí eu tenho a exceção, a regra, pode gravar, a regra, julgamento perante o tribunal do júri, a exceção é que, em determinadas hipóteses elencadas na lei, no artigo 9º, parágrafo 2º, do Código Penal Militar, com a redação que lhe conferiu a Lei 13.491, nós teremos aí uma declinação da competência do Tribunal do Júri, que é o órgão de justiça popular, onde o indivíduo é julgado pelos jurados, 7 jurados que compõem um conselho de sentença, e ele será julgado pela juíza ou juiz federal da Justiça Militar da União pela prática do suposto crime contra a vida de um civil. E quais são essas hipóteses que admitem o julgamento pelo crime de homicídio, por exemplo, na Justiça Militar da União? Vamos ver agora o artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Joga aí na tela, vai. Vambora. Bota lá, milhomem. Tá aí, ó. Artigo, cadê? Não veio? Não veio. Mas não tem problema não. Milhomem não colocou, mas você dá uma olhada para mim. É o CPM, artigo 9º, parágrafo 2º. Uma das hipóteses mais comuns
é a do cumprimento da missão de GLO, de Garantia da Lei e da Ordem. A GLO, muito provavelmente você deva ter alguma lembrança, ela guarda relação com situações excepcionais, onde se sustenta que as forças de segurança pública estadual, Polícia Civil e Polícia Militar não tem condições de manter a segurança pública numa determinada localidade e, para isso, qualquer um dos chefes de poderes, pode ser do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, pode requisitar essa atuação das forças nacionais, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em atuação excepcional de polícia. Daí a referência à Missão de Garantia de Lei de Ordem, GLO. Uma das hipóteses mais recentes que nós tivemos de aplicação da GLO foi no Rio de Janeiro, né, durante uma sucessão de governos e de problemas envolvendo a criminalidade organizada, onde, à época, o interventor na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro no momento que a gente grava hoje, o ministro da Defesa do governo, né? General Braga Neto. E é nesse sentido que você deve identificar a possibilidade de um militar em cumprimento de missão de GLO provocar a morte de um civil, por exemplo, num confronto, e ser julgado pela Justiça Militar da União. Outra hipótese prevista no artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar é a hipótese de garantia de eleições. Muitas das vezes nós nos deparamos com a necessidade de intervenção do Exército a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que em outubro de 2022 será, salvo engano, o ministro Alexandre de Moraes, para garantir e assegurar a lisura do sufrágio, a lisura do processo de eleição, contribuindo assim com as forças policiais. E se porventura há algum distúrbio, alguma desordem em um militar federal venha matar um civil, será a hipótese de julgamento perante a Justiça Militar da União. Outra hipótese é a hipótese de tiro de abate, onde um avião não autorizado ingressa no espaço aéreo brasileiro e é interceptado por um super tucano da Força Aérea Brasileira que, por sinal de rádio, determina, fornecendo as coordenadas, que a aeronave venha a aterrar. E o cidadão se recusa a aterrar e ele, então, o piloto de caça da Força Aérea, requer ao seu superior a autorização para disparo contra a aeronave hostil. E se, porventura, o piloto e passageiro dessa aeronave hostil vem a óbito, a análise da responsabilidade penal do piloto de caça da Força Aérea Brasileira será a cargo da Justiça Militar da União e não do Tribunal do Júri. Tá bom? Depois, pedindo para você dar aquela conferida no artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Eu vou anotar aqui para você, ó, CPM, artigo 9º, parágrafo 2º. Tá bom? Beleza? E é justamente essa a resposta da nossa questão, a letra C de casa. Professor, por que as outras estão erradas? Olha a letra D. Somente aqueles cometidos em área sob administração militar e desde que cometidos por militar da ativa contra militar da ativa serão considerados crimes militares. É falso, né? É falso porque existe a possibilidade de cometimento de crime militar fora de área sob administração militar, sem problema nenhum. Imagine uma guarnição da Polícia Militar cumprindo missão de policiamento ostensivo muito longe da sua base, do seu quartel, onde há a possibilidade de cometimento de crime militar. E depois, imagine a possibilidade de esse mesmo militar cometer um crime contra um civil e não contra outro militar. Daí porque admite-se o crime militar praticado contra militar, mas também praticado contra civil. Admite-se crime militar praticado dentro de uma unidade militar, mas também fora da unidade militar. Basta que você enquadre a situação fática em uma das hipóteses elencadas no artigo 9º, inciso 2º, a linha B e C do Código Penal Militar, tá bom? Inciso 2º e 3º. Joga na tela, vai lá. E letra E, letra D a gente sabe que é falsa, letra E.
não há mais hipóteses de crimes militares que possam ser cometidos por civil, mesmo os de competência da Justiça Militar da União. Está errado, nós já exploramos essa questão, mostrando que o civil que ofende interesse da administração militar federal, cuja conduta encontre adequação típica, será julgado pela Justiça Militar da União. Vou citar um caso relativamente recente de um civil que, nervoso com o seu desafeto, arremessou uma garrafa enquanto este desafeto se encontrava cumprindo o seu turno de guarda na residência oficial do comandante de uma região militar, salvo engano, em Santa Catarina. Bom, atingiu o guarda, o sentinela? Atingiu o sentinela. E atingiu o sentinela enquanto ele estava de serviço. Isso faz com que o que tenha sido atingido, além da integridade física do sentinela, foi também o interesse da administração militar federal, porque o sentinela estava ali na prestação do serviço de guarda, de proteção do comandante da região militar, atraindo, portanto, a competência da Justiça Militar da União para o julgamento daquele cidadão que arremessou a garrafa contra o sentinela. Tá bom? Beleza? Vamos à nossa próxima questão. Joga aí na tela, vai. Boa! Bom, a próxima questão tá aí, questão cobrada pela banca IADES em 2018 e a redação é a seguinte: com base em expressa previsão do Código Penal Militar, no título 2 da parte geral do crime, assinale a alternativa correta. No erro de direito, é isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que o tornaria a ação legítima. Letra B. No erro de fato, a pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave, quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, se excusáveis. Letra C. O erro sobre a pessoa ocorre quando, por erro ou outro acidente na execução, é atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente. Nessa hipótese, responde o agente por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Letra D. O erro quanto ao bem jurídico ocorre quando o agente, por erro de percepção ou no uso dos meios de execução ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra. Nessa hipótese, o agente responde como se tivesse praticado crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Devem ter-se em conta não as condições e qualidades da vítima, mas as da outra pessoa para configuração, qualificação ou exclusão do crime e agravação ou atenuação da pena. E, por fim, letra E, se o erro de fato é provocado por terceiro, responderá este pelo crime a título de dolo ou culpa, conforme o caso. Muito bem, vamos falar sobre a relevância do erro no direito penal militar. O erro é a falsa percepção da realidade. Essa falsa percepção da realidade, ela pode incidir sobre uma circunstância fática, e aí eu tenho chamado erro de fato, ou ela pode incidir sobre a valoração jurídica de um fato, quando eu penso que algo é permitido quando é proibido, ou quando eu penso que algo é proibido quando é permitido, ou ainda, quando eu acredito que eu estou acobertado por uma causa excludente de ilicitude, que na realidade não existe no ordenamento jurídico, ou eu tenho dúvidas acerca dos limites dessa causa excludente de antijuridicidade que efetivamente existe no ordenamento jurídico. São essas as hipóteses que nós vamos ver agora a partir da identificação dos dispositivos legais que classificam os diversos erros, porque além do erro de direito e do erro de fato, nós também fazemos referência expressa ao erro de execução, ao erro sobre a pessoa e ao erro que incide sobre o objeto jurídico tutelado. Vamos dar uma olhada? Joga na tela, vai lá. Muito bem.
Vamos começar pelo erro de direito. Olha o que diz o artigo 35 do Código Penal Militar. A pena, ela pode ser atenuada, ou seja, diminuída ou substituída por outra menos grave, quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei ser excusáveis. Bom, nesse caso, o cidadão, movido pela falsa representação da realidade, pensando que uma conduta que na realidade é proibida era permitida, ele se enganou. Há a possibilidade, de acordo com a inevitabilidade ou evitabilidade desse erro, que ele obtenha benefícios. Esses benefícios podem importar em redução da pena ou mesmo substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos própria do direito penal militar. Aliás, o artigo 35 ele traz, inclusive, uma questão que merece a sua atenção, que você deve grifar e anotar no seu material de estudo. O erro de direito não se aplica aos crimes que envolvem o cumprimento do dever militar. Por exemplo, não se pode alegar erro de direito para o cometimento de crime de abandono de posto, como, por exemplo, dizer que eu saí 30 minutos antes do término do meu turno porque achava que já podia. Isso não é admissível em hipótese alguma, é uma presunção legal absoluta, uma previsão legal, não presunção, previsão legal absoluta que impede a aplicação do erro de direito sobre crimes contra o cumprimento do dever legal, tá bom? Beleza? Agora vamos aproveitar o artigo 35 e já resolver o item A da questão. Joga na tela, vai lá. Artigo 35, item A. Olha o que diz o item A. No erro de direito, é isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Tá certo ou tá errado? Tá errado, sabe por quê? Porque o examinador mistura erro de direito com erro de fato. Dá uma olhada na tela, ó, ele fala: no erro de direito, o cidadão supõe inexistente circunstância de fato que o constitui. Ora, se eu tenho falsa representação da realidade sobre circunstância de fato que constitui o crime, isso não é erro de direito, isso é erro de fato. Por isso, a letra A está errada. Joga aí na tela. Vai lá, letra A, falsa. Muito bem. Agora, vamos ver a previsão legal relativa ao erro de fato. É aquela prevista no artigo 36 do Código Penal Militar. Veja bem o que diz o artigo 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Outro ponto que merece a sua atenção, e aí eu vou voltar rapidinho aqui, quanto às consequências do erro de direito, é que você tem duas consequências possíveis, ó. A atenuação da pena ou a substituição da pena, tá? Atenuação ou substituição. Ou você diminui a pena ou você substitui a pena por outra, mas você não deixa de aplicar a pena no erro de direito. Grava que é importante, é uma característica importante do erro de direito e serve para você diferenciá-lo do erro de fato. Já no erro de fato, olha o que diz o artigo 36. Joga lá. Artigo 36. É isento de pena. É isento de pena. Eu vou até chamar a minha canetinha chamadora de atenção do milhomem, ó. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de circunstância de fato. Professor, eu estou em dúvida aqui para concretizar, materializar essa ideia de erro de fato. Quando que eu estaria diante de um erro de fato? Ó, imagine que um policial militar está em busca
de um animal bravio, selvagem, né, que foi noticiado via Copom nas cercanias de um condomínio. Ele, então, policial integrante do batalhão ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal, se dirige com a sua espingarda com um dardo tranquilizante, visando a captura desse animal e o seu transporte até o zoológico para tratamento e depois a sua reinserção no meio ambiente. E ele vê um movimento no arbusto e não se faz de rogado. Ele pega a sua arma com tranquilizante e atinge uma pessoa, levando essa pessoa não a óbito, mas ao sono. Eu pergunto a você, cuida-se de crime praticado pelo policial? Ele queria causar dano à integridade física dessa pessoa? A resposta é não. Ele queria levar ao sono, à anestesia, um animal selvagem, um animal bravio. Mas ele teve uma falsa representação da realidade diante das circunstâncias, pensando que aquele movimento no arbusto era do animal, quando na realidade era de um ser humano, era de uma pessoa. Isso é um erro de fato, tá? Ele se enganou a respeito da circunstância fática. E qualquer pessoa no lugar desse policial, tomando a mesma atitude, obviamente, faz com que o policial seja isento de pena. Outra hipótese, quando o policial se depara com um cidadão que coloca a mão no interior de um casaco e ele supõe que esse cidadão vai sacar uma arma de fogo e ele desfere um soco contra o cidadão, quando na realidade esse cidadão estava puxando um pedaço de papel para perguntar o endereço que nele estava escrito. Nós temos aí a falsa representação da realidade de uma circunstância fática que, se existisse, justificaria a conduta do policial, né? Claro que a situação é uma situação que serve para nós analisarmos sob esse ponto de vista teórico, né? Mas digamos que não houve excesso. Essa hipótese é a chamada, o erro de fato permissivo ou a chamada discriminante putativa, quando o cidadão, policial militar, supõe estar diante de uma injusta agressão iminente que na realidade não ocorreria. Isso também é erro de fato. E sendo esse erro de fato inevitável, excusável, qualquer pessoa no lugar do policial tomaria a mesma atitude, a consequência é a irresponsabilidade penal, ou seja, não será o policial punido. Essa é a característica do erro de fato, beleza? Então, lembra, erro de fato afasta a pena e, obviamente, guarda a relação com circunstância fática. Erro de direito atenua a pena, substitui a pena e guarda a relação com a valoração jurídica do fato. É dizer se é certo ou errado, lícito ou ilícito, mas não quanto à existência do fato. Tá bom? Agora vamos responder o item B. Joga na tela, vai. Vai lá, profs, para o item B. No erro de fato, a pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime militar, supõe lícito. Supor lícito é erro de proibição. Quer ver outro erro? Antes disso, joga aí na tela. Ó, no erro de fato, a pena pode ser atenuada ou substituída. Não, a pena é atenuada ou substituída no erro de direito. Então, letra B de cara, a gente já identifica que é falsa. Joga na tela, vai lá. Falso, tá aqui. Letra C. O erro sobre a pessoa ocorre quando, por erro ou outro acidente na execução, é atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente. Vamos falar sobre o erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa existe quando eu suponho estar cometendo crime contra uma pessoa, quando na realidade eu estou cometendo crime contra pessoa diversa. Uma característica, particularidade deste erro, que é uma modalidade de erro de fato, é que quando o crime for cometido, eu vou levar em consideração para a análise da responsabilidade penal do agente as qualidades da pessoa que eu pretendia atingir e não aquela que efetivamente foi atingida. É o que diz o artigo 37 do Código Penal Militar. Dá uma olhada. Quando o agente, por erro de percepção
ou no uso dos meios de execução ou outro acidente atinge uma pessoa em vez de outra, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Beleza? Muito bem. Agora, a letra C, que nós vamos analisar já em instantes, ela trata do erro sobre a pessoa ao passo em que trata do erro de execução. Vamos dar uma olhada na letra C. Joga aí na tela. O erro sobre a pessoa ocorre quando, por erro ou outro acidente na execução, é atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente. O erro sobre a pessoa é aquele que atinge bem jurídico diverso do pretendido pelo agente? Não, o erro sobre a pessoa é aquele que atinge pessoa diversa daquela pretendida pelo agente. Professor, como é que eu devo interpretar o atingimento de um bem jurídico diverso do pretendido? Imagine que o cidadão está assistindo a ATV, né? E, eventualmente, o time do seu coração leva um gol. Ele, então, pega o seu chinelo, o seu rider, e arremessa contra a TV, causando, obviamente, ou pretendendo causar um dano a esse aparelho, né? Que é um objeto material. Só que no momento em que ele desfere esse disparo do chinelo, do rider contra a TV, quem é que passa no exato momento? A sua querida sogra, que naquele exato momento tinha preparado para ele uma linguiça calabresa fritinha e flambada na cachaça para ele poder tomar com a sua cerveja glacial, vindo a atingir a sogra, a calabresa, a cerveja glacial geladinha e a televisão. Isso é basicamente uma situação obviamente esdrúxula, mas que leva ao reconhecimento do erro sobre o bem jurídico. O cidadão queria atingir uma coisa e vem a atingir uma pessoa. Obviamente, nós devemos transportar essa hipótese para uma situação que envolva o cumprimento de serviço militar, onde possa se identificar tal situação. Tá? Beleza? Muito bem. Então, vamos dar uma olhada no artigo 37 do Código Penal Militar, que justamente trata a respeito do erro quanto ao bem jurídico. Joga na tela, vai lá. Artigo 37, parágrafo 1º. Se, por erro ou outro acidente na execução, é atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente, responde este por culpa se o fato é previsto como crime culposo. E a lei também prevê a duplicidade do resultado no parágrafo 2º do artigo 37. Se, no caso do artigo, é também atingida a pessoa visada, ou no caso do parágrafo anterior ocorre ainda o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 79, ou seja, concurso de crimes. A situação, vamos transportar aqui para uma análise dessa situação que fora noticiada para a vida corriqueira da caserna. Imagine que os policiais militares se encontrem em alojamento, aquartelados, esperando o chamado para atendimento de alguma ocorrência, militares de alguma unidade especial da Polícia Militar. E a situação que acontece é a mesma. O militar arremessa não um chinelo, mas o coturno contra a TV em face do gol sofrido pelo time do coração, e no exato momento passa o seu superior hierárquico, vindo ele a atingir o superior hierárquico. Bom, nessa hipótese, há a possibilidade de responsabilização do policial pelo crime de lesão corporal culposa, porque há a previsão da responsabilidade culposa para este crime. Se, porventura, com o impacto, o superior hierárquico do autor da conduta delitiva venha a perder o equilíbrio e cair sobre a televisão, causando dano a essa TV, aí nós teremos a responsabilização penal desse militar indisciplinado, tanto pelo crime de lesão corporal culposa como pelo crime de dano. É o que dispõe o artigo 37 do Código Penal. Beleza? Militar. Então, vamos voltar para a questão. Joga na tela. Vai lá. Muito bem. Tá aqui, ó, letra C. A gente já viu. O erro sobre a pessoa ocorre quando, por erro ou outro acidente, é atingido bem jurídico. Não. Errado. Pessoa diversa. Letra D.
O erro quanto ao bem jurídico ocorre quando o agente, por erro de percepção ou no uso dos meios de execução ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra. Tá errado. Aqui é o erro sobre o bem jurídico. O que o examinador fez foi só trocar as duas hipóteses, né? Dizendo que erro sobre a pessoa é erro sobre bem jurídico e vice-versa. E agora, obviamente, sobra a alternativa E como resposta da questão. Vamos dar uma olhada, joga na tela. Olha o que diz a letra E. Se o erro de fato é provocado por terceiro, responderá este pelo crime a título de dolo ou culpa, conforme o caso. É a resposta da questão. Olha a previsão legal específica em relação ao erro provocado. Eu estou me referindo ao artigo 36, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime a título de dolo ou culpa, conforme o caso. Imagine a seguinte situação. Imagine que dentro de um hospital militar, um médico sonolento receita uma quantidade letal de medicação a ser ministrada em um determinado paciente. E o enfermeiro, igualmente sonolento, ambos militares, médico e enfermeiro, não contesta a quantidade que fora determinada pelo médico e efetivamente vem aplicar essa substância na vítima que vem a sofrer danos à sua saúde. Nós temos aí uma sucessão de erros onde o enfermeiro teve um erro provocado por uma terceira pessoa. Não se identificando a vontade do médico de causar o dano ao paciente, obviamente esse erro lhe será atribuído a título culposo, ou seja, ele foi imprudente ao receitar aquela quantidade de medicamento que acabou servindo de veneno. Beleza? Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha gostado. Essa é a nossa aula de Direito Penal Militar aqui na Escola de Direito Criminal. E eu volto com mais aulas e temas de Direito Penal Militar para você. Um abraço do Milhomem e até a próxima. Valeu!